Fala galera, Vitor Peixoto da Academia do Sol aqui e hoje eu estou aqui para falar sobre geração distribuída. Na última aula, o Gabriel falou sobre como funciona o sistema de energia solar num aspecto um pouco mais técnico. Todas as aulas vão ser disponibilizadas às quartas-feiras. Se vocês tiverem dúvidas, sugestões, vocês podem estar comentando no link abaixo, onde a gente vai estar esclarecendo e até sugerindo alguns documentos, compartilhando planilhas, enviando algumas documentações que nós temos. O nosso intuito com tudo isso é ensinar vocês tudo aquilo que a gente aprendeu até hoje na prática dentro do mercado de energia solar. Então, se você está gostando dessa série de vídeos, eu vou pedir para você que deixe um like e curta e compartilhe com os seus amigos. Lembrando que o nosso intuito é sempre promover energia solar dentro do Brasil. Então, quando a gente fala de geração distribuída, antes da gente entrar nesse aspecto, a gente tem que entender um pouco de geração centralizada. As usinas de geração centralizada, geralmente estão longe do local de consumo. E o que isso quer dizer? Na prática, a geração centralizada ela requer um grande investimento, ou seja, você tem que comprar áreas muito grandes, ter uma possibilidade ambiental de se construir essa usina. Além disso, você tem um impacto significante nessa área. Então, a geração centralizada está longe do consumidor. E o que isso acarreta na prática são perdas. Então, a geração centralizada, para você levar desde a usina, por exemplo, a de Itaipu, até o consumidor final, você tem aí, estima-se por alguns estudos, cerca de 16% de perda nessa transmissão de energia. Além disso, a gente tem uma pouca diversificação na matriz energética, justamente por conta de grandes investimentos que precisam ser feitos para a construção dessas usinas. Por outro lado, a gente não consegue imaginar um país crescendo sem que haja investimento nessas usinas, né? Porque para o país crescer e se desenvolver, há uma necessidade muito grande de energia. Visto isso, a gente, lá em 2012, com a resolução 482, que eu vou falar logo um pouco mais à frente, a gente teve um aspecto que regulamentou a geração distribuída, que ela permitiu que clientes menores ou de menor porte fizessem investimentos em menores usinas que sejam adequados ao seu consumo. Um grande benefício disso é você poder gerar energia no local de consumo, ou seja, você tem menos perda de energia nessa transformação. Por quê? Eu estou gerando energia e automaticamente eu estou consumindo. Logo, eu não preciso transmitir essa energia de um local distante até o local de consumo. Além disso, a gente tem pouco ou quase nenhum investimento em infraestrutura ou em rede, né? Hoje a gente já tem a possibilidade de alto consumo remoto, que é algo que eu vou falar logo à frente, mas quando a gente se faz uma usina um pouco menos distante do que as usinas centralizadas, em alguns casos há necessidade de investimento em rede e outros não, né? E além disso, a geração distribuída ela permitiu que houvesse uma grande diversificação na matriz energética brasileira. Quando a geração distribuída começou, a energia solar ela representava muito pouco na matriz energética. Hoje, com essa grande evolução, a gente representa cerca de 1 ou 2%. Isso é muito pouco, mas se a gente olhar no período de tempo que a gente tem, desde 2012, é uma mudança significativa até no padrão de consumo das pessoas, na forma de gerar energia de uma sociedade como um todo, né? Então, basicamente, a diferença de geração distribuída para a geração centralizada, que era como a gente via antes de 2012, é uma grande evolução no sentido de você poder gerar energia próxima ao local de consumo e, além disso, a gente reduzir os investimentos nessas grandes usinas de grande escala, né? Então, essa grande possibilidade que trouxe a resolução 482, que regulamenta toda a parte de geração distribuída. Um pouco sobre a história da geração distribuída é que ela começou lá em 2012 com a resolução 482, onde ela permitiu que clientes gerassem a própria energia e, além de gerar a própria energia, o que se faria com o excedente, né? Então surgiu o sistema net metering, que o que quer dizer isso? Que o cliente que investiu em um sistema de energia solar e ele gera energia e não consome ao mesmo tempo, essa energia automaticamente
ela é injetada na rede. Quando ela é injetada na rede, antes se tinha apenas 3 meses para você consumir essa energia que era em forma de crédito, e a partir da 687, logo depois, mudou-se um pouco para 60 meses. Então, a 482, ela permitiu principalmente que você estocasse essa energia em formas de crédito junto à concessionária. Logo em seguida, a gente viu um grande incentivo para os estados aderirem, que foi o convênio 16/15, onde houvesse a possibilidade, se o estado quisesse ou não, de isentar o ICMS para a geração de energia solar. E isso, a partir desse marco, houve então uma grande evolução na energia solar, porque muitos clientes começaram a aderir, porque se tornou mais rentável o investimento. Logo em seguida, nós tivemos a isenção do PIS e do COFINS. Então, se a gente olhar para uma tarifa de energia, por exemplo, nós temos a tarifa de energia, a tarifa de uso e distribuição, e em seguida a gente tem os impostos, que é PIS, COFINS e ICMS. Com a isenção do ICMS e do PIS e do COFINS, além da isenção das tarifas, na hora que você faz essa compensação, ficou cada vez mais rentável, aumentando assim o número de distribuidores, o número de instaladores e o número de profissionais dentro do mercado. E isso fez com que os preços reduzissem, aumentando assim a rentabilidade do investimento. Logo em seguida, a resolução 687, ela possibilitou que pessoas que tivessem, por exemplo, em um condomínio, investissem em energia solar. Grandes empresas, de um conglomerado de empresas, se reunissem através de um consórcio, construíssem uma usina, ganhando assim escala, então você tem um preço reduzido, e possibilitando investir nessas usinas. As cooperativas, ou seja, as pessoas físicas também que quisessem fazer uma usina em uma fazenda e usufruir desse benefício, a resolução 687 ela veio justamente para isso, para possibilitar que pessoas ou empresas se juntassem e assim construíssem um sistema com um custo menor, já que elas têm um ganho de escala, e usufruíssem do benefício da energia solar sem que houvesse a necessidade da troca de titularidade ou algo nesse sentido. Então, olhando um pouco da história da geração distribuída, a gente tem 2 grandes marcos. Então, a 482, a resolução 482, e logo em seguida, em 2015, a resolução 687. Com a resolução 687, a gente teve um boom, digamos assim, muito interessante das grandes usinas, né? Então a gente viu muita empresa, principalmente ali no começo de 2016 e no começo de 2017, investindo nas gerações distribuídas de energia solar, principalmente em fazendas solares. Hoje é algo muito mais comum, mas lá em 2015, 2016 era algo pouco comum. Então hoje, no ano de 2019, nem se fala, né? Então, em 2012 a gente teve um boom do crescimento para residências, e em 2015 a gente teve um boom de crescimento para as usinas, dado que as pessoas poderiam aderir às cooperativas, às empresas, os consórcios, e os condomínios puderam se reunir através de condomínio e gerar sua própria energia. Então, se a gente trazer para o aspecto de como funciona a geração de energia na prática, a geração distribuída na prática, basicamente, a gente faz um dimensionamento, e isso eu vou explicar para vocês posteriormente, como que faz esse dimensionamento, como que a gente entende melhor, né? E a partir daí a gente instala o sistema, dá entrada na concessionária, né? A partir de quando o sistema está conectado à rede e o sistema está gerando energia, há o consumo de energia instantâneo e há a geração de energia que é injetada na rede. Como eu falei anteriormente, a gente tinha um tempo para usufruir desse crédito apenas durante 3 meses. Com a resolução 687, possibilitou que esse crédito fosse usufruído durante 60 meses. Então, se eu gerar uma energia e não consumir essa energia, ela vai gerar esse crédito. Eu tenho muito crédito sobrando e tem uma outra possibilidade, uma outra unidade consumidora, eu tenho essa possibilidade de enviar esses créditos excedentes para essa outra unidade, né? E esse compartilhamento e essa geração de créditos, ela é muito interessante, principalmente nas fazendas, porque nas fazendas não há o consumo de energia, você só simplesmente gera o crédito, e aí você distribui
como você achar melhor para cada unidade consumidora. Além disso, os clientes de média tensão, eles têm uma diferenciação de ponta e fora de ponta. Isso aí a gente pode explicar um pouquinho melhor. Mas para você compensar a energia que é gerada fora de ponta, ou seja, no horário comercial, para compensar o horário da noite, é necessário que se faça uma geração maior. Isso a gente pode explicar depois como que a gente chega nessa diferença, como que a gente gera energia fora de ponta para compensar na ponta. Mas, de qualquer forma, sim, há a possibilidade de você gerar durante o dia e compensar essa energia durante a noite. Isso tudo, todas essas resoluções, elas resguardam o cliente quanto a isso, tá? Então, basicamente, a energia solar hoje, a geração distribuída, se fala muito na energia solar, né? Mas, além da energia solar, a gente tem a biomassa, as CGHs, que são as centrais geradoras hidráulicas, a geração qualificada, que nada mais é do que o gás natural, a eólica, que a gente vê basicamente no Nordeste, e a geração de energia solar. Conforme eu estou mostrando nesse gráfico, a gente vê que a energia solar ela tem um volume muito grande. Posterior a ela, a gente tem a geração, a CGHs, né? as eólicas e as UTS. Então, basicamente, a gente vê um grande volume de fotovoltaica. E aí você pode se perguntar por que a fotovoltaica é tão volumosa na geração distribuída. Basicamente, se a gente pensar, para gerar uma energia através de uma biomassa, eu tenho que fazer um investimento muito grande, eu tenho que fazer uma análise de impacto ambiental muito grande e há uma necessidade de investimento muito alto. Logo, a energia solar frente à biomassa, por exemplo, ela tem uma escala muito grande. As eólicas, por exemplo, quando a gente pensa em fazer uma energia eólica, a gente só pensa em um local que tem uma possibilidade de vento muito grande, né? Então, a solar, a energia proveniente do sol está disponível em todos os lugares. Claro que tem que se olhar sombreamento, índice de radiação dos locais, mas a energia solar dentro do Brasil, a gente é muito beneficiado por isso. Então, e além de tudo, para instalar energia solar hoje, é um ganho de escala muito grande. Então, desde o pequeno consumidor ao grande consumidor, há um ganho de escala imenso, né? Então, se eu quero instalar na minha casa ou se uma pessoa quer instalar numa indústria, é modular o sistema. Já a energia eólica ou a biomassa, você não pode escalar de uma forma tão fácil quanto a energia solar. Então, quando a gente olha por que a energia solar tem esse volume, é justamente por isso. O investimento, quando a gente tem o ganho de escala, ele é proporcional. Então, a gente tem essa redução de valores. Então, a energia solar, ela está justamente por isso, ela está justamente em primeiro lugar por isso, né? E aí, as regras da geração distribuída, basicamente, a gente tem a geração in loco, que ela possibilita você gerar e consumir a energia no mesmo local. Então, a gente vê isso na prática muito nas residências. Hoje, no Brasil, a gente tem muitas residências com energia solar. A gente tem um alto consumo remoto, que basicamente você instala um sistema de energia solar em uma fazenda ou em um telhado e usufrui desse benefício para uma unidade consumidora, ou então para uma empresa e para suas filiais, ou então para um cliente que tem uma unidade consumidora na praia, um escritório e outro imóvel que possa usufruir dessa energia. Então, a diferença do alto consumo remoto para a geração compartilhada é basicamente que você tem no alto consumo remoto um titular só, ou seja, um CPF ou um CNPJ. Lembrando que o alto consumo remoto e a geração compartilhada não se pode gerar energia em uma concessionária e mandar para outra. Então, se eu tenho, por exemplo, aqui no Espírito Santo a EDP, eu não posso gerar essa energia aqui e mandar para a Light, por exemplo, no Rio de Janeiro. Então, o alto consumo remoto é para aquele cliente específico. Você vai gerar energia em um local e abater essa energia no outro local desse mesmo titular. Já a geração compartilhada, por outro lado, a gente vê uma possibilidade de gerar energia para várias unidades consumidoras com diferentes titularidades, desde que elas estejam em um condomínio, em um consórcio ou em uma cooperativa. Então, quando a gente olha na geração distribuída dentro da parte de
geração compartilhada, esse é um modelo onde você pode reunir pessoas diferentes e construir uma usina para essas pessoas. Qual que é o problema da geração compartilhada? Que não há isenção de ICMS quando se fala em cooperativa ou consórcio. Então, quando eu expliquei lá atrás que a gente tem a isenção do ICMS através do CONFAS 1615, a gente tem aqui na geração compartilhada a gente não tem essa isenção. Então, por isso que muitas das vezes a gente vê os negócios sendo feitos através do autoconsumo remoto, porque eu gero em um local e abato essa energia em outra unidade consumidora e ainda assim eu tenho essa isenção desse ICMS. Já na geração compartilhada eu não tenho isso. Então, quando a gente analisa alguns modelos de negócio, em termos de investimento, o autoconsumo remoto ele é muito melhor. Mas, por outro lado, a geração compartilhada, a gente tem a possibilidade de reunir muitas pessoas e, com isso, construir uma usina muito grande e ter um ganho de escala, talvez, no investimento. Então, reduzindo o valor do investimento. Então, dentro das regras da geração distribuída, a gente tem a geração in loco, que é você gerar e consumir no mesmo local, o autoconsumo remoto, que você gera em um local e abate essa energia para o cliente, desde que ele esteja na mesma titularidade, e a gente tem a geração compartilhada, que é através de cooperativas, consórcios e condomínios, você gera essa energia e abate essa energia para essas titularidades. Porém, a gente não tem isenção do ICMS. Então, quando a gente olha aqui os principais pontos da geração distribuída, a gente principalmente não se pode vender energia. Isso é uma pergunta que é recorrente dentro do setor. Muitas pessoas pensam em vender essa energia excedente. Por exemplo, estou gerando crédito a mais na minha casa. Eu posso vender essa energia? Não, você não pode vender. Por outro lado, todo tipo de geração de energia solar, de geração de energia dentro da geração distribuída, elas estão sobre as mesmas regras. Então, se eu olho a geração distribuída em energia solar, em energia eólica, em CGHs, em biomassa hidrelétricas, elas estão todas elas dentro das mesmas regras da geração distribuída. Então, se eu fizer uma usina de solar e de eólica, elas estão sobre as mesmas regras. A potência instalada do sistema é sempre limitada pela potência disponibilidade pelas unidades consumidoras. O que isso quer dizer na prática? Por exemplo, se eu tenho uma usina de geração compartilhada e lá eu tenho uma potência de inversor de 500 kW e tenho a potência do sistema de 600. Qual a demanda que eu devo contratar? A demanda ela sempre vai estar ligada à potência do inversor ou à menor potência entre elas. O que a gente vê na prática, dado que a gente tem essa experiência, é que sempre se contrata a demanda mais baixa, ou seja, sempre ligada à potência do inversor. E muitas vezes a gente já viu casos de que a demanda contratada era sempre a maior, sempre ligado na potência pico do sistema, e nem sempre é isso, né? Então, dentro da geração distribuída, a gente está dividido em microgeração e mini geração. A microgeração ela é limitada até 75 kW de potência. E a mini geração está de 75 a 5.000 kW. Basicamente, a gente vê casas e comércios dentro da microgeração e dentro da mini geração a gente vê aí usinas e indústrias um pouco maiores, né? Então, para a conexão da microgeração, toda a responsabilidade de reforço na rede é da concessionária. Já para a mini geração, isso é compartilhado entre a concessionária e o acessante. Então, por isso que quando se vai fazer uma usina, se faz uma consulta de acesso anteriormente à construção da usina para entender qual é a necessidade de reforço, qual é o custo desse reforço de rede, porque em alguns casos é necessário. Então, quando a gente olha para os prazos que a gente tem da energia solar hoje, principalmente dentro da geração distribuída, se a gente vai fazer uma obra de microgeração, a gente tem aí 30 dias para todo o ciclo, desde fazer a solicitação até a troca do medidor. Na prática, o que a gente vê, como a gente trabalha, é da seguinte forma: a gente dá entrada no projeto,
né? E aí a concessionária EDP, ela geralmente responde dentro do prazo de 15 dias. Dentro desse prazo, no 16º dia, a gente já está executando a obra, né? Então, dependendo do caso, a gente executa obras aí com menos de 20 dias da entrada no projeto na concessionária. Já para mini geração, a gente vê algo muito diferente, né? Porque a gente primeiro faz uma consulta de acesso, né? E aí, se a gente não tiver nenhuma obra, a gente tem um prazo de 30 dias para aprovar o projeto e posteriormente a gente tem um prazo de execução. Já se a gente tiver uma obra, a gente tem aí 60 dias, porque a gente tem 30 dias para a gente fazer a sua consulta de acesso e mais 30 dias de adequação de qualquer infraestrutura que seja necessária. Então, resumindo, quando a gente olha para a microgeração, a gente tem um prazo muito curto, e aí 30 dias é um prazo, digamos que limite para se executar uma obra, desde a solicitação até a troca do medidor. E dentro da mini geração, a gente varia de 30 a 60 e até mais, dependendo do tempo de execução da obra. Basicamente, a gente solicita o projeto, então a gente dá entrada no projeto à concessionária, a gente espera esse prazo de 15 dias para a concessionária aprovar o projeto. Feito isso, a gente executa a obra, e aí depende de alguns casos, dentro da microgeração, a gente executa com 2, 3 dias. E aí, executando a obra conforme o projeto, a gente solicita a troca do medidor, e aqui dentro da concessionária EDP a gente vê aí mais um prazo de 7 dias para a troca desse medidor. Dentro da mini geração, tem o acessante, quem está construindo a usina, ele tem a responsabilidade pela compra do medidor. Apesar de a concessionária ir e fazer a vistoria, quem é responsável por esse medidor é o próprio solicitante, o próprio acessante, o dono da obra, né? Então, esses são prazos que, com o padrão de energia estando de acordo com as novas vigentes, são prazos que se dão para cumprir tranquilamente. Isso daí a gente já tem experiência disso. E além disso, além desses prazos, é muito importante a gente olhar para a infraestrutura do telhado, porque nem todos os telhados eles estão prontos para aguentar um sistema de energia solar. A gente está falando aí de mais ou menos 15 quilos por metro quadrado. Então, quando a gente vai em contato com o cliente, a gente vê muito que o cliente quer usar todo o telhado, ele quer, principalmente em galpões, eles querem usar aquela área para gerar energia, até perguntam muito se pode vender essa energia que vai gerar em excedente, né? E aí a gente tem um responsável dentro da nossa empresa, da Get Power, que é outra empresa que faz instalação, ou seja, a gente tem experiência na prática disso, para fazer essa vistoria, para dar um laudo se esse telhado ou se esse local está apto para a gente fazer essa instalação, tá certo? Então, é muito importante que se faça essas vistorias e, principalmente, fiquem atentos a esses prazos que a concessionária tem a cumprir, tá certo? Então, agora eu vou mostrar para vocês uma conta de energia na prática, né? Então, se a gente analisar aqui, a gente está vendo um faturamento de setembro e outro de outubro. A gente fez a instalação desse cliente para gerar essa energia em um mês, e aí você pode observar que o consumo de antes da energia solar era de 1.402 kWh e posteriormente, ele pagava cerca de R$ 1.300. Posteriormente, com a instalação, e aí vocês podem até observar a parte do crédito, né, que é como é creditado essa energia que é injetada na rede, porque a gente gera energia, aquilo que não é consumido vai para a rede. Automaticamente, no final do mês, essa energia vem para abater a conta de energia. E na prática é assim que funciona. Pode observar que o consumo do mês ele não está muito diferente, mas o valor, o total a pagar, aí sim a gente vê uma grande diferença. A gente está vendo aí aproximadamente R$ 1.000 de desconto na primeira fatura. Então, o sistema ele foi dimensionado perfeitamente para atender esse cliente. Claro que é bom lembrar que tem umas oscilações de geração durante o ano, porque eu tenho o índice de radiação ele varia mês a mês, mas o sistema ele foi projetado para gerar crédito e assim entregar esses créditos quando o sistema não gerar energia suficiente. Então, com a nossa experiência, a gente está falando de uma empresa que tem mais de 100 projetos instalados,
a gente vê que a geração distribuída hoje, na prática, ela funciona, desde que a gente esteja atento aos prazos e às normas vigentes. Então, é muito válido, isso é um dever de casa que todo mundo tem que fazer, estudar a Resolução 482 e também estudar a Resolução 687. Além disso, eu recomendo vocês que estejam sempre de olho nas regulamentações do CONFAZ, que é onde a gente olha e analisa quais são os aspectos na parte de ICMS, e a parte de PIS e COFINS ela sempre vai ser divulgada no Diário Oficial da União. Então, é muito importante a gente estar de olho nessas partes regulamentárias do nosso nicho de mercado. Por quê? Tudo isso daí vai impactar a gente diretamente. A Resolução 482 ela vai passar por uma revisão, ela foi em audiência pública no primeiro semestre de 2019 e agora se está fazendo um estudo para ver quais vão ser os impactos da resolução, mas a gente espera que não tenha nenhum impacto relevante que vá frear esse mercado. A gente está falando de um mercado que está crescendo cerca de 300% ao ano, né? Só para você ter ideia, no meio de 2019 a gente atingiu o número de sistemas instalados que teve em 2018, no ano de 2018 como um todo. Então, a energia solar hoje, de fato, ela é uma energia consolidada, é um mercado consolidado no Brasil. E além disso, eu vou esclarecer as principais dúvidas que geralmente se tem a respeito da Resolução 482. E também sobre a geração distribuída como um todo, porque a geração distribuída foi um nome dado à Resolução 482 lá atrás em 2012, tá, pessoal? Então, caso haja a alteração de titularidade, o que acontece? Então, por exemplo, uma titularidade, uma unidade consumidora que está gerando muito crédito, né? E aí, a partir daí, a usina trocou de nome. Eu tinha um imóvel, aquele imóvel estava gerando energia na minha titularidade, e eu fui lá e vendi o imóvel com o sistema. O que acontece com esses créditos? Esses créditos eles vão continuar para o titular. Então, se uma outra pessoa entrou no imóvel e mudou a titularidade, aquela pessoa não vai usufruir daqueles créditos passados. Elas só vão usufruir daqueles créditos que vão gerar a partir daquele momento em diante. Então, aquela pessoa que tem aquela titularidade, mesmo que ela mude de imóvel, ela tem a energia para ela. Então, voltando, se eu gero energia hoje, essa energia está gerando crédito para mim e eu vou mudar de residência, essa energia é minha, esse crédito é meu, ele sempre vai me acompanhar, certo? E a pessoa que entrar novamente nessa residência, ela vai zerar e vai contar a partir do momento que ela se instalar nessa residência. É possível zerar a fatura de energia? Não, porque hoje a gente tem que pagar disponibilidade de energia. O que é isso? Se você é um consumidor que está ligado na tensão de trifásico, ou seja, você sempre vai pagar esse mínimo de trifásico, que é 100 kWh por mês. Ou seja, você vai pagar os 100 multiplicado vezes a tarifa vigente. Então, não é possível zerar a conta de energia. Se um dia você ouvir que é possível zerar a conta de energia e se algum cliente perguntar para você se é possível, já responda que não, porque você sempre vai pagar o mínimo, ou seja, a disponibilidade, mais a tarifa de iluminação pública, que em alguns locais varia de 4 até uns R$50, pelo que a gente vê, para clientes de baixa tensão. É possível vender essa energia? De fato, a gente não pode vender, ou seja, se eu gerar 100 kW, eu multiplico por uma tarifa e vendo para o cliente mês a mês. Isso não é possível. O que é possível dentro dessa parte de venda de energia? O que a gente vê no mercado hoje? É possível você fazer o aluguel de uma usina. Então, como funciona na prática isso, Vitor? Um investidor investe em uma usina, ele constrói essa usina e automaticamente ela está gerando crédito. Esse crédito, se ele tiver uma destinação de um cliente final, ele pode comprar esse crédito, ele pode alugar esse crédito, na verdade. Ele não pode comprar, ele pode alugar esse crédito. Então, ele vai alugar essa usina e vai pagar um valor fixo. Esse valor não pode ser variável. Esse valor tem que ser um valor fixo, ou seja, o cliente final, que é aquele cliente que quer ter o benefício da energia solar, seja por um desconto ou seja por obter uma energia verde, ele vai pagar simplesmente um valor fixo por esse aluguel dessa usina, entendeu? Então não é possível comprar ou vender energia, é possível sim alugar um sistema de energia solar para que você possa usufruir dos benefícios dele.
Muita gente pergunta também se é possível alugar o telhado. Então hoje é possível sim. Se você tem uma área e se tem alguém interessado em alugar o seu telhado para gerar essa energia, é possível que você faça esse aluguel, desde que o aluguel seja variável de acordo com a quantidade de energia que é gerada. Além disso, qual que é a regra para o abatimento dos créditos em condomínios? Então, primeiramente, a gente vai abater a conta de energia do condomínio, né? A não ser que você faça uma nova ligação única e exclusivamente para a geração de energia solar. Então, se o sistema está ligado no condomínio, primeiro ele vai bater a energia do condomínio e, via de regra, ele vai gerar um crédito e vai distribuir esse crédito conforme planejado anteriormente. Então, por exemplo, num condomínio que eu tenho 3 pessoas, primeiro ele vai bater o do condomínio, posteriormente ele vai sobrar crédito, né? E esse crédito ele vai abater igualmente, ou da forma como vocês acharem melhor, no condomínio, nos condôminos. Então, gerou no crédito, sobrou crédito, eu mando para os condôminos, tá certo? E aí, para a conexão de mini geração, a responsabilidade do reforço é compartilhada entre as concessionárias? Sim, essa responsabilidade é sempre compartilhada entre as concessionárias, ou então você precisa fazer uma avaliação para ver se aquilo faz sentido ou não para construir uma usina. Então, sempre que você for fazer uma usina, há necessidade de você fazer essa consulta de acesso para a concessionária para ver quais vão ser os custos e quem vai arcar com cada custo. Então, a gente já viu hoje, por exemplo, na Light, a gente está vendo um projeto lá de 2 megas, que a gente está vendo que essa usina não será o reforço da rede não será do cliente, será da própria concessionária. Então, a única coisa que o cliente vai ter que arcar é com o investimento na parte de energia solar. Então, pessoal, é muito importante a gente estar alinhado com a geração distribuída, é muito importante a gente ter essa noção de tudo o que acontece no nosso setor. Por aqui a gente vai sempre estar passando as principais notícias que a gente vê. A gente tem a mudança da 482 que pode acontecer, pelo que a gente está vendo, deveria acontecer até o final de 2019, mas não vai acontecer, pelo que a gente está vendo, vai acontecer apenas em março de 2020. Então, até lá, as normas que estão vigentes hoje continuarão valendo, e a partir de 2020 a gente vai ver o que vai acontecer e, consequentemente, a gente vai explicar quais são as mudanças que tiveram nessa 482. Então, eu recomendo a vocês que sempre estudem essa parte de resolução, porque isso dá uma segurança para o cliente muito grande. Entender sobre a forma de compensação de crédito, a forma de abatimento, quando se tem que arcar com a rede, né? Quais são os prazos da concessionária. É muito importante que, se a concessionária não faça, isso até é uma sugestão da ANEEL, que se a concessionária não cumpra, se a concessionária não cumprir com os prazos, vocês têm que solicitar a ouvidoria da concessionária e, posteriormente, solicitar a ouvidoria da ANEEL para que ela cumpra de fato os prazos. A gente já teve alguns problemas com a concessionária EDP, mas hoje as coisas já estão rodando muito mais redondo, tá certo? Então, pessoal, a gente está passando aqui para vocês tudo aquilo que a gente aprendeu nesse mercado. Na próxima aula a gente vai falar como entrar para o mercado de energia solar. O Rodrigo ele vai explicar o que a gente fez, como a gente fez, e quais são os passos importantes para a gente estar dentro desse setor e aproveitar cada vez mais os benefícios que esse mercado tem para nós, tá certo? Então, o recado que eu tinha era esse hoje. Eu conto com vocês para compartilhar, curtir e comentar logo abaixo. Se tiverem qualquer dúvida, a gente vai estar à disposição. Então, eu conto com vocês e um grande abraço. Tchau, tchau!